Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje o nosso papo é sobre prazer, sobre virilidade masculina, sobre masturbação. Vamos falar de tesão e de sexo. Sexo não. Vamos falar de tudo menos de sexo. Porque a religião não permite. Mas o que vamos fazer de verdade é colocar vários tabus na mesa. E aí, preparados? Então, segura, que lá vem história. Hoje vamos contar a história da Vânia. A Vânia tinha acabado de chegar aos Estados Unidos e estava naquelas de trabalhar no que aparecia pela frente. Tem nani disponível aí? Tô dentro. Tem alguém querendo trabalho de garçonete? Aqui. Alguém aí disponível para levar meu cachorro para passear? Eu. Então, o que aparecia na frente a Vânia topava. Bem perfil de imigrante mesmo. Aliás, perfil do imigrante que quer trabalhar. A semana dela era entupida de trabalho, mas quando chegava no fim de semana, ela não queria ficar sozinha. Ninguém é de ferro, né? Não dá pra viver só de trabalho também. A gente surta. Então, quando chegava fim de semana, ela ia pra internet para tentar achar alguém legal. Ah, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Lá no nosso Instagram, a gente tem um quadro onde eu conto histórias de dates com gringo. Então, se quer dar umas risadas, corre lá. E se tiver uma história para compartilhar, é só mandar uma mensagem. Mas, voltando aqui, a história da Vânia se passa antes de ter esses aplicativos de encontro. É na época do Orkut. A gente não fala a idade, só fala que é da época do Orkut. Aí já denuncia tudo, né? Então, teve um carinha lá no Orkut que gostou da Vânia e deixou um scrap lá pra ela. Vocês lembram do scrap? Não tinha como deixar mensagens privadas, então era só o scrap mesmo e todo mundo via o que você estava escrevendo. Aliás, o que escreviam pra você também. Privacidade zero. Pois então, esse cara deixou lá um recado que tinha gostado dela e que ele estava procurando uma pessoa para ir num evento com ele. Esse cara queria uma companhia. Ele era estudante da West Point, uma escola super renomada do exército americano. Ia ter lá na escola uma espécie de formatura. E ele queria achar alguém legal para acompanhar ele, até que viu a Vânia aí dando sopa no Orkut. Aí eles combinaram de sair, de dar um rolê, jantaram e foram caminhar às margens do rio Hudson. Que música romântica é essa? Desde quando imigrante recém-chegado tem romantismo? Pode trocar trilha sonora porque no meio do date ela teve que dar uma paradinha para pegar um dos cachorros que ela olhava e levar para passear. Imagina, sei lá, no meio do date com o boy. Ou vamos ali um pouquinho, dar uma volta com o cachorro? Sei lá, parece estranho, né? Mas também pode ser um jeito legal de conhecer o boy, porque a Vânia falou que esse cachorro que ela passeava não era assim muito social, não. Mas quando viu o date, vou chamar ele aqui de Joey. Quando o cachorro, um Golden Retriever, viu o Joe, ele saiu correndo e pulou no colo dele. Vânia ficou até impressionada aí com essa recepção. Porque pra ela, se o cachorro gosta de uma pessoa, é porque essa pessoa é gente boa, confiável, é alguém ali que vale a pena. Não sei se essa lógica tá certa.
Mas assim, durante essa caminhada, o cara tocava nela de forma carinhosa e ela já sabia que americano não é de encostar. Ela sabia que americano não é nem um pouco carinhoso. Aí, ao mesmo tempo que a Vânia estava ali curtindo aquela cena toda, ela também estava achando tudo muito estranho. Carinhoso demais. A gente nunca tá contente, né? Se o gringo é frio, a gente reclama. Se ele é carinhoso, a gente estranha. Eita, que os gringos não têm paz. Mas enfim. Depois desse passeio, o Joey foi levar a Vânia em casa. Casa sim. Ela morava num estúdio que foi até notícia do Jornal Nacional de tão pequeno que era. Tava rolando um clima ali entre eles, mas nada assim que desse para saber exatamente se o Joey tava ou não afim dela. Nessa época, a Vânia tinha uma amiga que passava na casa dela todo dia para tomar banho. É que ela malhava ali perto, então era mais fácil para essa amiga passar e tomar banho lá na casa da Vânia. Então, quando a Vânia estava chegando em casa lá com o Joey, essa amiga também chegou e ela ficou sem graça, né? Acabou chamando o Joey para entrar. Ela não sabia ali muito o que fazer e achou ali que era educado chamar para entrar. Bom, o clima ali entre os dois estava... como é que eu falo aqui? Tava assim... os dois querendo se pegar. Mas a amiga da Vânia tava amarelando ali todo o rolê. E tem amiga que não tem desconfiômetro, né? Tem uma sem noção que fica ali no meio do casal sem perceber que tá embaçando a parada. Eu acho que sou dessas. Eu acho que eu não tenho muita sutileza de perceber quando tá rolando um flerte. Um tempinho depois, a amiga da Vânia foi embora. O Joey fez questão de perder o horário do trem só para ficar um pouquinho mais ali. Aí não demorou nem um segundo depois que essa amiga foi embora pro Joey atacar a Vânia. Eu falo atacar porque o americano não costuma nem agarrar as mulheres assim, né? Principalmente no primeiro encontro, pois o Joey fez. Mas, gente, não foi qualquer agarrão. Foi tipo aquelas puxadonas meio afobadas, com beijo de língua. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque sei que beijo gringo é assunto polêmico. E que, segundo dados aí das brasileiras que vivem na gringa, dados não comprovados, claro, a maioria dos americanos não beijam de língua. Já vi falar que a linguinha até entra, mas quando tem já uma certa intimidade. Mas enfim, me digam aí, brazuquinhas experientes. Bom, eu não tô entre vocês. Apesar que agora eu me lembrei que eu já fiquei com um gringo. Um australiano, surfista, gatinho, mas não tinha língua ali não. Deixa pra lá. Voltando aqui pra Vânia e pro Joey, que é o que interessa. Aí, o termômetro do tesão tava lá em cima. Mão pra cá, mão pra lá, tirar a camisa, blusinha. Ai, 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 ai! No meio daquela loucura, ele falava ali no ouvidinho umas cositas calientes. Nossa, como que você é deliciosa. Aí, Vânia não tava aguentando. Tava a ponto de explodir e perguntou: "Você tem camisinha?" Hã? Para tudo, porque a resposta merece total atenção. Para aí o que tá fazendo, deixa a louça de lado, para o carro no acostamento. Tô falando sério. Mentira, tô brincando. Mas presta atenção aqui. A resposta do Joey foi: não tenho camisinha. Porque eu não tenho, porque eu não transo. Aliás, eu nem podia estar fazendo isso aqui. Isso mesmo que vocês escutaram. O cara vai na casa da mina, agarra ela, dá aqueles beijos de chamar Jesus de Maomé, avança todos os sinais e na hora do vamos ver, na hora que a periquita tá fritando, explodindo mais que fogos de artifício, o cara fala:
Não, eu não transo. Minha religião não permite. Aí, o Joey falou que a religião dele tem alguns princípios e que um deles é que só pode fazer sexo depois do casamento. O Joey é de uma religião que chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida por Mormon. Eles têm alguns princípios que são assim... Eu falaria que eles são radicais, mas essa é a minha opinião. Eles não bebem bebida alcoólica de jeito nenhum. Também não bebem café, chá preto, não fumam e não fazem sexo. Tudo que é bom, eles não fazem. Bom, o sexo eles não fazem antes do casamento. Hã? A Vânia nunca tinha ouvido falar deles, mas respeitou lá o Joey. Ela me disse que não tinha intenção nenhuma de tirar a virgindade do gringo, não. Então ali arrumou o cabelo, ajeitou a roupa no corpo e olhou pra ele com aquela cara assim. Então tá, o que a gente faz agora? E sabe o que ele fez? O Mormon agarrou a Vânia de novo. E dali rala, rola, sexo não pode, mais dedinho, ui! Cara, masturbou a Vânia, deixou ela tão louca, mas tão louca, que um orgasmo só nem foi suficiente. Acho que essa história de proibido mexeu com a cabeça da Vânia. Ela despirocou o cabeção. Enquanto a Vânia tava lá na curtição, ele começou a se contorcer. Mas, gente, não era assim contorcer de prazer e tá tudo bem. Era contorcer mesmo, de dor. O homem começou a ter um ataque de dor aguda ali deitado na cama do lado da Vânia. Ela já pensou, né? Isso só pode ser punição divina. É castigo do céu. Vai se meter com gente santa e é nisso que dá. Eles estavam deitados lá na cama dela, né? Então, ele tava com o corpo todo encolhido. Tipo quando a gente tá com dor de barriga e tenta achar uma posição pra acabar com a dor? Então, era isso. Só que a dor dele não era na barriga. A dor do Joey era nos testículos. A Vânia falou que ele suava frio de dor. Tipo, se contorcia mesmo. Eu, claro, fui pesquisar o que essa tal dor e olha só o que eu descobri. O homem, quando tá com muito tesão, a região do pênis recebe muito sangue. Isso é normal em qualquer masturbação. Os vasos dos testículos ficam muito cheios de sangue. Mas se não ejacular esse acúmulo aí, pode causar desconforto e dor. Em alguns casos, a dor pode ser insuportável. Acho que o Joey tava nesse nível aí, de dor insuportável. Agora, pensa na Vânia, que vai encontrar um cara que quer uma companhia para um evento militar. O cara faz de tudo para ficar na casa dela, agarra a Vânia. Na hora que a coisa esquenta, fala que não pode transar porque a religião não permite. Agarra de novo e se contorce na cama de dor porque não goza, não ejacula. Que date é esse? E ficou nisso, só no aquecimento mesmo, nas preliminares. A mulherada não reclama aí que os homens não fazem preliminares? Então, meninas, esse aqui só faz preliminares. Tem pra todos os gostos. No dia seguinte, a Vânia até foi na igreja com ele, até achou a galera legal lá, mas assim, ela e Joey não tiveram muito tempo de se conhecer, porque ela estava de viagem programada para o Havaí. Por causa dessa viagem, ela não pôde ir lá no evento do exército. Vocês lembram lá no começo, né, que eu falei que ele mandou um scrap no Orkut dela? Então, era convidando para o evento, e ela nem ia estar em Nova York para ir com ele. A Vânia estava de viagem marcada para o Havaí.
E o Havaí era um sonho que não dava para abrir mão. Lá ela até conheceu um gatinho. Não foi no Orkut, foi num ponto de ônibus. E sim, com esse rolou tudo e eles ficaram de namorandinho lá no tempo que ela ficou no Havaí. Quando a Vânia voltou para casa, para Nova York, o Joe deu as caras novamente. Foi lá na casa dela e ficou de novo até mais tarde, até depois do último trem. Então o Joey aplicou o golpe do trem. Mas pra quê, né? Para preliminares de novo? Pra contorcer na cama da Vânia? Só que desta vez foi diferente. E por que eu falo diferente? Porque durante a noite, o boy que a Vânia conheceu lá no Havaí ligou pra ela e o Joey estava lá. E como o estúdio da Vânia era minúsculo, o Joey, claro, ouviu o papo meloso dos dois. Lá no telefone tava lá, né, a Vânia com o boy do Havaí, todo docinho, todo amorzinho. Bom, enquanto isso, o Joey sacou que a Vânia já tava em outra. Então, enquanto lá a Vânia tava falando no telefone, o Joey bateu a porta da casa dela e foi embora pra sempre. A Vânia acabou casando com o boy do Havaí, mas as preliminares do Joey... Ai, não dá pra esquecer. Essa foi a história da Vânia. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.